bit quieter than it is in our heads, than it is in our heads. Ever since I met you, I've been a little bit wilder. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sim, mais um dia de estudo está começando aqui no meu canal e bora lá que eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Hoje é uma quinta-feira, eu tenho muita matéria acumulada e eu vou desacumular algumas com vocês e também fazer algumas coisas que eu preciso. Então já pega aí alguma coisa que tu precisa fazer, alguma tarefa, alguma matéria acumulada e vem ver esse vídeo fazendo já pra adiantar. Porque é o que eu sempre falo lá nos stories do meu Instagram, né? É muito melhor a sensação da gente chegar no fim do dia e ver que cumpriu tudo o que precisava do que ficar remoendo, adiando as coisas e no final não fazer nada. Tô planejando meus estudos do dia, vocês sabem mais que qualquer pessoa que eu sempre planejo antes de começar a estudar, isso é uma coisa que ajuda muito no meu foco e na minha concentração. E antes de eu falar mais sobre o meu dia de estudos, eu quero que você pare tudo o que você tá fazendo e deixe o like nesse vídeo que me ajuda muito a levar ele pra mais pessoas. Se inscreve aí também, que inclusive a gente bateu 50 mil inscritos há pouco tempo, sério, vocês não têm noção do quanto que eu fiquei feliz, agora vamos pra 60 mil. Bom, primeira parte do meu estudo, eu fui ver uma videoaula de biologia, que é o assunto de desequilíbrios ecológicos, abri aí minha videoaula da Sala do Saber. E assim, gente, como eu já tô no segundo ano de cursinho pra o Enem, né, pra quem caiu de paraquedas, esse é meu segundo ano de cursinho tentando medicina, o único vestibular que eu faço é o Enem. Então eu já tenho base na maioria das matérias, sabe? Então eu vejo pouquíssima aula e as aulas que eu vejo são mais de revisão, que são essas aulas aí do intensivo da sala. Que inclusive, sério, me salvam porque são aulas mais assim de revisão, sabe? O professor fala aquilo que realmente cai na prova do Enem, que a gente sabe que é uma prova bem mais interpretativa do que o resto dos vestibulares. E aí eu sempre costumo fazer anotação, muita gente julga essas anotações aí mais bonitinhas, mais organizadas, mas eu adoro fazer, é uma coisa que realmente me ajuda. Porque tem dia, né, como era o caso desse aí, que o nosso foco não tá lá essas coisas, então qualquer coisinha de diferente que você já faça, já ajuda você a ter mais ânimo, mais motivação. Mas enfim, voltando, quando eu vejo aula, eu tento sempre pegar as principais partes do assunto. Eu sempre falo pra vocês, né, aqui, pra sempre olhar o assunto de uma forma mais ativa. E uma coisa que me ajuda muito quando eu tô vendo vídeo aula é ir anotando com as minhas próprias palavras. Por exemplo, o professor fala de uma forma e aí eu pego e meio que traduzo, sabe, pra minha língua, coloco gírias, coloco palavras que eu sempre falo. Ou seja, deixar mais simplificado, porque aí quando eu vou escrever aquilo, meio que eu memorizo na mente aquela forma de escrever que, querendo ou não, é bem mais fácil de entender. Mas assim, esse ano tá sendo bem raro, sabe, eu fazer anotação, eu ver videoaula. Ano passado eu fiz muita, vi muita aula, realmente foi bem necessário o meu ano passado para poder eu construir uma base melhor. Porque assim, se você vai fazer Enem, por exemplo, não adianta de nada tu ver um assunto muito avançado, sei lá, logaritmo e não entender porcentagem. É tipo assim, horrível. Então eu sempre recomendo, vá na base, vá nos assuntos mais básicos, depois para os avançados. E na hora de você estudar, veja sua videoaula, faça sua leitura, contanto que você aprenda, tá ótimo. Mas uma coisa que eu foco muito, na verdade eu tô focando esse ano, né, que foi um método aí que tá me ajudando absurdamente. Eu já quero falar que tá fazendo uma diferença enorme nos meus simulados. Vocês vão ver aí, mas eu costumo muito treinar com provas antigas do Enem, que juro, é a melhor coisa do mundo, porque você além de conhecer o estilo de prova que você vai fazer, você vê os assuntos que mais caem. Então assim, fica a dica aí, né, porque faltam o quê? Pouco mais de 5 meses para o Enem e ainda dá tempo, não desiste porque ainda dá tempo. Esse assunto de biologia, ele é muito tranquilo, mas sabe aquele fácil que a gente acha difícil assim porque a gente esquece? Pronto, é esse assunto aí. Eu nunca dei muita atenção, pensei que era uma coisa mais de senso comum. E aí quebrei a cara, né? Nos simulados sempre tinha um detalhe assim que eu esquecia desse assunto, então eu aproveitei para estudar de uma vez logo para poder pegar essa teoria e ficar só nas questões. E gente, uma coisa que vocês me perguntam muito é desse caderno que eu uso. Vocês viram, né, lá no início que ele tem linhas brancas, então as cores, as anotações, elas ficam muito mais destacadas nele. É o famoso caderno Studies e eu utilizo ele assim em todos os vídeos, tanto o caderno grande quanto a caderneta. E aproveita que lançou coleção nova, vou deixar o link do caderno Studies aqui na descrição e o meu cupom de desconto. Outra coisa bem importante que eu faço, né, para poder estudar pro Enem é me guiar de uma forma geral assim. Por exemplo, eu não sigo um cronograma que eu vejo as aulas em ordem, sabe? Na real, eu até sigo, mas o negócio é que eu não fico somente nisso, sabe? Por exemplo, vamos supor que fim de semana eu faço um simulado e erre ondulatória, que é um assunto que eu só vou aprender lá para o fim do ano. Eu vendo que eu errei ondulatória e sabendo que é um assunto que cai absurdamente no Enem, eu vou pegar pelo menos aquele tópico que eu errei, sabe? Já para ver e reparar essa lacuna. Aí pode soar estranho para algumas pessoas quando eu falo lacuna, mas quando eu falo lacuna é tipo um tópico da matéria que você não sabe, sabe?
Meu Deus, eu falei muito sábio agora. Mas enfim, eu me guio basicamente assim, sempre treino com questões, provas antigas. As aulas, como eu falei pra vocês, eu vejo somente daquilo que é muito necessário. E assim, vocês já sabem que eu uso muito flashcard, né? Mas não tava dando pra fazer aqueles flashcards de papel, de humanas, de linguagem, sabe? Matérias assim, mais rápidas. E aí eu tô usando esse aplicativo aí que é o Anki, que é basicamente flashcard digital. Se vocês quiserem eu faço um vídeo somente sobre ele. Eu juro que não é publicidade, é realmente uma dica, porque eu uso ele todo dia. E eu acho que a parte que as pessoas ficam mais confusas é a data para você revisar novamente um assunto. E o melhor é que o Anki, ele guia por um sistema aí de dificuldade, um algoritmo do próprio aplicativo que ele mesmo programa suas revisões. Então, sério, baixem, é muito bom, ele é gratuito no Android e pelo computador, mas pelo iOS infelizmente é pago. Ó, aí tá um exemplo, e assim, todo dia tem tipo 8 a 10 cards para eu revisar, e você mesmo que faz. Próximo passo do meu dia é passar a limpo uma redação que eu já tinha começado, e muita gente pergunta como é que eu planejo minha redação, e é basicamente assim. No próximo vídeo eu tô com a redação acumulada, e aí no próximo vídeo eu trago um processo bem detalhado para explicar para vocês como é que eu monto a minha redação, tipo assim, passo a passo. E aí, como esse vídeo, né, a gente tá numa vibe Enem, assim, de como eu estudo, eu vou explicar pra vocês como é que eu faço meu estudo de redação. Começo falando que redação é uma das minhas matérias preferidas, eu odiava redação, mas de tanto treinar, de tanto fazer redação, eu comecei a gostar muito. E a minha maior dica pra você também gostar de redação, porque, sério, é muito melhor você fazer uma coisa que você gosta, é olhar a redação com outros olhos. Porque assim, pensa comigo, além de tu colocar todas as tuas palavras ali naquela estrutura de redação, que depende muito do gênero, né, do texto, tu precisa entender sobre o assunto. E quando tu entende sobre um assunto que na maioria das vezes é um problema, tu melhora como pessoa, porque tu entende a realidade de coisas que tu nem vive. Então, querendo ou não, quando você estuda para redação, estuda os temas, tu se torna uma pessoa assim muito mais inteligente realmente para a vida, sabe? Tu se torna um ser humano melhor. E a redação também, ela me ajudou a olhar com outros olhos para matérias que eu odiava, como por exemplo história, filosofia, sociologia. Porque na redação, né, no famoso repertório sociocultural, que tu utiliza outras áreas de conhecimento no teu texto para poder embasar teus argumentos, na maioria das vezes tu vai usar uma história, uma teoria sociológica, uma teoria filosófica, então você acaba vendo a forma prática das coisas, sabe? Tipo assim, tu pode ver que a teoria de Bauman, ela explica, sei lá, um problema que tem hoje em dia, então tu presta muito mais atenção nas aulas das outras matérias para poder usar na redação. Essa coisa de contextualização, sempre que eu tô vendo um filme sério, eu sempre tento linkar com algum tema, mas além disso, quando eu tô estudando assim filosofia, história, sociologia, eu também tento fazer isso. E uma coisa bem massa, né, assim de argumentos, é você estudar a redação por eixo. Por exemplo, tem o eixo de saúde, o eixo social, o eixo de educação. Então, tu dividindo os temas nessas grandes áreas, acaba que tu consegue ter uma visão mais universal. Porque assim, no Enem pode cair literalmente qualquer tema. Então, se tu for estudar tema por tema, sinto lhe dizer, mas você não vai terminar nunca. Então, ó, treina aí, treina muito, porque redação é prática. É você fazer uma redação, ver seus erros, analisar eles e nunca mais repetir. E assim, não sei você, mas meu maior problema é colocar tudo que eu quero falar, porque assim, surge muita ideia. Tem tema que não surge ideia nenhuma, mas desse aí surgiu muita. E eu tive que espremer ali no final pra ver se conseguia, sabe, dar as 30 linhas e eu não passar. Mas deu certo, ó, ficou lindo o meu texto. Inclusive, nessa redação aí, acho que alguém que me assiste aqui viu que eu vejo Naruto. Eu usei Naruto nessa redação. Eu expliquei como que eu usei lá no meu Instagram. E agora vamos para a terceira e última parte do estudo, que eu acho que é a parte mais importante desse vídeo, que eu vou mostrar para vocês como é que eu estudo pelas provas antigas do Enem. E vocês estão vendo aí, né, que eu tenho uma apostila de provas impressas do Enem e eu tô pensando em vender provas impressas do Enem, na real um cadernão, sabe, com várias provas de vários anos impressas. E assim, todas as provas do Enem, elas são disponibilizadas no site do INEP gratuitamente, mas no caso eu venderia por conta da impressão, porque eu sei que nem todo mundo tem acesso à impressão barata. Então isso é um projeto ainda, eu tô tentando ver aqui se eu consigo por um preço bem mais acessível do que eu comprei, inclusive, então comenta aí se tu teria interesse em comprar uma apostila dessa. Mas enfim, né, vocês estão vendo aí que eu sempre sigo meio que um roteiro na resolução da questão. Eu leio primeiro o enunciado, depois leio o texto e depois leio as alternativas. E isso de ler primeiro a pergunta para depois ler o texto é que tu acaba lendo o texto de uma forma muito mais direcionada e sem perder tempo, sabe? E aí eu vou eliminando as alternativas que eu sei que tá errada e marco a certa, mas eu queria pegar essa questão aí e chamar uma atenção para ela. Mesmo esquema, eu li o enunciado, li o texto, mas vocês vão perceber que dá meio que um bug na minha cabeça porque eu não estava conseguindo resolver essa questão.
porque me faltava justamente lacuna, me faltava o quê? Conhecimento. E eu até marquei com o marca-texto vermelho, né, o conceito justamente que eu não sabia. E sério, gente, quando você errar, você agradeça, porque você errou em casa e não no dia do Enem, tá entendendo? Então, ó, se tu errou, tu corrige tua questão, que nem eu vou fazer aí. Eu pesquisei o conceito. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, que vocês vão ver eu fazendo aí, é pegar o conceito que eu não sabia, que caiu na questão, que me fez errar a questão. Eu pego esse conceito, coloco no Anki para poder meio que fazer um flashcard com esse conceito que eu não sabia, para sempre ficar revisando, porque foi algo que caiu na prova, então pode cair de novo. E aí depois eu pesquiso a questão, vejo a resolução e tem outro passo que eu faço para entender. Assim que eu vejo a resolução da questão, eu coloco ela logo colada nesse cadernão de provas que eu tenho impressa. Isso é uma coisa inclusive que eu adoro, porque eu posso colocar a resolução no post-it e depois eu ficar revisando sempre, sabe? Ou até, sei lá, fim de semana eu dou uma passada assim nas folhas, olho os post-its e já consigo ter uma visão geral das coisas que eu errei e revisar os meus erros. Chegou a parte assim preferida de vocês do vídeo, que é o quê? A palavra aleatória. Então, se tu viu o vídeo até aqui, tu vai comentar Enem Azul. Vamos homenagear aí o Enem, esse bendito que tira nosso sono. Comenta aí Enem Azul, que eu vou saber que tu é uma pessoa incrível, que viu meu vídeo até o final e vou conversar contigo pelos comentários. Bom, não fiz tudo que eu precisava, né? Mas nem todos os dias são 100%. Fiz as coisas assim que deu. E é isso, gente. Inclusive, desculpem que eu passei mais de uma semana sem postar vídeo. Vai ter vídeo agora toda semana. E até o próximo vídeo.